Ele achava que era apenas um jogo, mas o que aconteceu mudou sua vida para sempre. Lucas sempre foi o tipo de pessoa que acreditava ter o controle de tudo. Ele era o popular do grupo, dono de um charme irresistível e um sorriso que desarmava qualquer um. Aos 27 anos, sua vida parecia um desfile interminável de conquistas. Amigos leais, festas inesquecíveis e um emprego estável em uma agência de publicidade que o fazia sentir-se no topo do mundo. Para Lucas, a vida era simples. Desafios eram feitos para serem vencidos, e pessoas eram apenas peças de um quebra-cabeça que ele montava com maestria. Mas o que ninguém via era o vazio que Lucas tentava esconder por trás de sua vida aparentemente perfeita. Apesar de toda a confiança que exibia, havia uma parte dele que buscava algo mais, algo que ele não conseguia nomear. Júlia, sua melhor amiga, era uma das poucas pessoas que conhecia essa faceta mais introspectiva de Lucas. Ela sabia que, por trás de toda a bravata, havia alguém que temia a solidão e ansiava por algo verdadeiro. Por isso, quando ela lançou aquele desafio no bar, não foi apenas uma brincadeira. Júlia queria ver Lucas sair de sua zona de conforto, enfrentando algo que não poderia controlar com facilidade. Do outro lado dessa história estava sua melhor amiga e parceira de todas as horas, Júlia. Ela era prática, cética e sempre disposta a questionar as atitudes de Lucas. Era um equilíbrio perfeito. Ele, impulsivo e confiante. Ela, racional e crítica. E foi numa dessas conversas que a história começou. Durante uma noite qualquer no bar que costumavam frequentar, Júlia lançou um desafio que Lucas não poderia recusar. Você se acha tão bom em conquistar as pessoas, mas será que seria capaz de se aproximar de alguém que realmente não quer ser conquistado? Lucas riu confiante. É claro que sim. Me dá o nome e eu te mostro. Foi aí que Júlia apontou para uma mulher sentada sozinha em uma mesa no canto do bar. Ela tinha um olhar distante, quase como se estivesse em um mundo completamente diferente daquele lugar barulhento. Seu nome era Ana. Júlia sabia disso porque já havia visto Ana algumas vezes naquele bar, sempre sozinha, sempre distante. Ela: quero ver você conquistar alguém que claramente não quer ser incomodada. Lucas aceitou o desafio sem pensar duas vezes. Para ele, era apenas mais um jogo. Uma aposta simples, algo para rir mais tarde. Mas o que ele não sabia era que Ana carregava um passado que a fazia se fechar para o mundo. Um passado que Lucas estava prestes a descobrir e que mudaria tudo. Enquanto Lucas planejava sua abordagem, Ana estava perdida em seus pensamentos. Ela era uma mulher de 30 anos, com um olhar marcado por histórias que ninguém parecia perceber. Ana vivia sozinha em um pequeno apartamento no centro da cidade, trabalhava como ilustradora freelancer e fazia questão de manter sua vida o mais reservada possível. Depois de anos enfrentando traumas que preferia esquecer, ela havia decidido que relacionamentos não eram para ela. Sua prioridade era reconstruir sua vida, um dia de cada vez, longe de qualquer coisa que pudesse lembrá-la de seu passado. E foi nesse contraste de mundos que a história começou. Lucas, confiante e acostumado a ter tudo o que queria, estava prestes a descobrir que algumas barreiras não podem ser derrubadas com charme ou palavras bem colocadas. E Ana, com suas cicatrizes invisíveis, estava prestes a se deparar com alguém que, pela primeira vez, a faria questionar suas escolhas. Lucas observava Ana de longe, analisando cada detalhe. Ele percebeu que, ao contrário das outras pessoas no bar, ela não olhava ao redor buscando companhia ou atenção. Ana parecia estar ali por pura necessidade, talvez para fugir de um silêncio incômodo em casa. Era um desafio diferente de tudo o que Lucas já tinha enfrentado, mas ele não admitiria isso nem para si mesmo. Decidido, ele se levantou da mesa e caminhou em direção a ela, ensaiando em sua mente a abordagem perfeita.
Ana, por sua vez, sentiu a presença de Lucas antes mesmo de ele dizer qualquer coisa. Ela ergueu os olhos lentamente, como quem já sabia que alguém estava vindo falar com ela. Seu olhar era firme, mas não agressivo. Era como se ela estivesse dizendo sem palavras: "O que você quer comigo?" Lucas hesitou por um momento, algo raro para ele, mas logo recuperou a confiança e disse algo que achava ser encantador. Ana respondeu com um sorriso educado, mas distante. Aquela não seria uma conquista fácil. Enquanto isso, Júlia observava de longe, contendo o riso. Ela conhecia Lucas o suficiente para saber que ele estava fora de sua zona de conforto. Para Júlia, isso já era uma pequena vitória. Ela não queria que Lucas simplesmente ganhasse a aposta. Ela queria que ele aprendesse algo com aquilo. Enquanto Lucas dava o primeiro passo nessa jornada, você já consegue imaginar o que pode acontecer a seguir? Se está tão curioso quanto nós, aproveite para se inscrever no canal e deixar o seu like. Assim, podemos trazer mais histórias emocionantes como esta, que nos fazem refletir sobre o destino e as reviravoltas inesperadas da vida. Não perca os próximos capítulos dessa história que promete emocionar você do começo ao fim. E assim, naquele bar iluminado por luzes coloridas e embalado pelo som abafado de conversas, Lucas e Ana estavam prestes a iniciar uma jornada que nenhum dos dois poderia prever. O que começou como uma simples aposta logo se transformaria em algo muito maior, provando que, às vezes, o destino tem seus próprios planos, mesmo para os corações mais fechados. Naquele instante, enquanto Lucas se afastava para pensar em uma nova abordagem, Ana sentiu algo diferente. Talvez fosse o tom de voz de Lucas ou a maneira como ele parecia genuinamente interessado, mesmo que de forma hesitante. Ela balançou a cabeça, afastando esses pensamentos. Não se engane, disse a si mesma. Ele é como qualquer outro. Mas algo na determinação dele parecia diferente, como se, por algum motivo, ele não fosse desistir tão facilmente. Mal sabia ela que aquela insistência não era apenas sobre ganhar uma aposta, era o começo de algo que nenhum dos dois poderia prever. Lucas não sabia o que estava acontecendo, mas aquela interação com Ana havia mexido com ele de uma forma que ele nunca imaginou. Enquanto voltava para sua mesa, sentiu algo que raramente experimentava: insegurança. Ele sabia que o jogo tinha mudado, mas não estava disposto a admitir isso nem para si mesmo. Em vez disso, encarou o desafio com ainda mais determinação. Ana não seria apenas uma aposta para ele. Seria a prova de que ele poderia vencer qualquer obstáculo. No entanto, mal sabia ele que o maior obstáculo seria o próprio coração. Nos dias que se seguiram, Lucas começou a frequentar o bar com mais frequência, sempre tentando encontrar uma desculpa para se aproximar de Ana. Ele descobriu que ela gostava de música ao vivo e que sempre pedia um cappuccino antes de começar a trabalhar em seu notebook. Aos poucos, ele foi criando pequenas oportunidades para interagir com ela, sempre com cuidado para não parecer invasivo. Ana, por sua vez, continuava reservada, mas não podia deixar de notar a presença constante de Lucas. Apesar de tudo, havia algo nele que despertava sua curiosidade, mesmo que ela não quisesse admitir. Uma noite, durante um show de jazz no bar, Lucas finalmente encontrou uma maneira de quebrar o gelo de forma mais natural. Ele percebeu que Ana estava prestando atenção à música, balançando levemente a cabeça no ritmo da melodia. "Essa banda é ótima, não é?" "Component placement", ele disse, aproximando-se com um sorriso amigável. Ana olhou para ele por um momento, avaliando se valia a pena continuar a conversa. Por fim, respondeu: "Sim, eles são bons. Eu gosto de jazz, especialmente quando é ao vivo." A conversa foi breve, mas o suficiente para Lucas perceber que havia uma brecha. Ele começou a aprender mais sobre os interesses de Ana, descobrindo que ela era uma amante da arte e que gostava de desenhar nas horas vagas.
Decidido a impressioná-la, Lucas fez algo que nunca havia feito antes. Pesquisou sobre os artistas e estilos que ela mencionava, tentando entender o mundo dela. Quando ele trouxe à tona o nome de um ilustrador famoso durante uma conversa, Ana ficou surpresa. Você conhece o trabalho dele? Você perguntou com um brilho nos olhos que Lucas nunca tinha visto antes. Conheço um pouco, ele respondeu, tentando parecer casual. Achei que seria interessante aprender mais sobre algo que você gosta. Ana não sabia como reagir. Parte dela queria acreditar que Lucas estava sendo sincero, mas outra parte ainda se lembrava das experiências ruins que havia tido no passado. Ela decidiu manter a guarda alta, mas, ao mesmo tempo, sentiu-se tocada pelo gesto dele. Pouco a pouco, as conversas entre eles começaram a se aprofundar. Lucas percebeu que Ana tinha um senso de humor sarcástico, mas também uma sensibilidade que ele não encontrava em outras pessoas. E Ana, por sua vez, começou a enxergar além da fachada de Lucas, percebendo que, por trás de toda a confiança, havia alguém com seus próprios medos e inseguranças. No entanto, Lucas ainda tinha um segredo. Ele sabia que tudo isso havia começado como uma aposta, mas, com o tempo, os sentimentos que ele começou a nutrir por Ana se tornaram reais. Ele se viu dividido entre a culpa de não ter contado a verdade e o medo de perder a única conexão genuína que já havia sentido. A cada dia que passava, essa dualidade o consumia mais. Enquanto isso, Ana começou a baixar suas defesas, permitindo que Lucas entrasse em sua vida de forma mais significativa. Ela o convidou para uma exposição de arte que estava organizando, algo que representava muito para ela. É algo pequeno, mas importante para mim, disse ela, hesitante. Se você quiser ir, Lucas não hesitou. Claro que quero ir. Não perderia isso por nada. Na noite da exposição, Lucas viu Ana de uma forma que nunca havia visto antes. Ela estava radiante, falando com paixão sobre suas obras e interagindo com os convidados. Ele percebeu que ela era muito mais do que sua aparência reservada deixava transparecer. Ana era uma força, alguém que havia passado por desafios que ele ainda não conhecia completamente, mas que tinha superado com coragem e determinação. Foi nessa noite que Lucas tomou uma decisão. Ele sabia que precisava contar a verdade para Ana, mas também sabia que isso poderia destruí-los. No entanto, o destino parecia ter outros planos. Antes que ele pudesse confessar, Ana revelou algo que mudou completamente a dinâmica entre eles. Em uma conversa tranquila, longe do burburinho da exposição, Ana falou sobre seu passado. Eu nem sempre fui assim, começou ela, olhando para o vazio. Houve um tempo em que eu acreditava em contos de fadas, em finais felizes, mas isso foi antes de tudo, desmoronar. Ela contou sobre um relacionamento abusivo que havia marcado sua vida, sobre como confiou em alguém que a usou e depois a descartou. Desde então, decidi que não posso confiar em mais ninguém. É mais fácil assim, menos doloroso. Lucas sentiu um nó na garganta. Ele queria dizer que entendia, mas sabia que qualquer palavra soaria vazia. Tudo o que ele pôde fazer foi segurar a mão dela e prometer, em silêncio, que nunca faria nada para machucá-la. Mas, por dentro, ele sabia que estava mentindo. A aposta ainda pairava sobre eles como uma sombra, e Lucas não tinha certeza de como lidar com isso. Nos dias que se seguiram, Lucas e Ana continuaram a se aproximar, mas a tensão aumentava. Lucas sabia que o momento da verdade estava chegando, e ele temia que, quando isso acontecesse, tudo o que haviam construído juntos desmoronaria. Por outro lado, Ana começou a se permitir sonhar novamente, mesmo que ainda tivesse medo de se machucar. Mal sabiam eles que o destino estava prestes a intervir, de uma forma que nenhum dos dois poderia prever. Enquanto isso, Bruno, o amigo que propôs a aposta, começou a se inquietar.
Ele não estava gostando de ver Lucas tão envolvido, e a ideia de perder a aposta começou a incomodá-lo. Bruno decidiu confrontar Lucas em um momento de privacidade. Cara, você está esquecendo o porquê disso tudo? A gente fez uma aposta, lembra? Lucas sentiu a tensão aumentar. Eu sei disso, Bruno, mas as coisas mudaram. Eu mudei. Ana não é só uma aposta para mim. Bruno riu, mas havia um tom de sarcasmo em sua voz. Você está se apaixonando por ela? Isso não era parte do plano, Lucas. Você sabe que ela nunca vai confiar em você quando descobrir a verdade. E ela vai descobrir. As palavras de Bruno ecoaram na mente de Lucas, aumentando ainda mais o peso que ele já carregava. Ele sabia que precisava tomar uma decisão, e rápido. Mas enquanto ele lutava com seus próprios sentimentos, Ana começou a perceber mudanças no comportamento dele. Ela sentiu que havia algo errado, algo que Lucas não estava contando. E, embora quisesse acreditar que ele era diferente, os fantasmas do passado começaram a sussurrar que talvez ela estivesse cometendo o mesmo erro novamente. Lucas decidiu que precisava fazer algo especial para mostrar a Ana que seus sentimentos eram reais. Ele planejou um passeio até um lugar que ela sempre mencionava em suas conversas. Um mirante isolado, onde ela costumava desenhar quando queria clarear a mente. Quero te mostrar algo, disse ele com um brilho nos olhos. Ana aceitou o convite, mas sua guarda ainda estava alta. No mirante, enquanto admiravam a vista deslumbrante, Lucas tentou encontrar as palavras certas. Ele sabia que aquele era o momento perfeito para contar tudo. Mas, antes que pudesse dizer qualquer coisa, Ana virou-se para ele e disse algo que o pegou de surpresa. Lucas, eu preciso te dizer uma coisa. Eu não sei se estou pronta para isso. Para nós. A confissão de Ana fez o coração de Lucas disparar. Ele sabia que precisava ser honesto, mas também sabia que a verdade poderia destruí-la. Ele segurou a mão dela com força, olhando diretamente em seus olhos. Ana, eu preciso te contar algo também. Algo que pode mudar tudo entre nós. Lucas segurou a mão de Ana com firmeza, sua respiração acelerada enquanto o peso da confissão se aproximava. O silêncio entre eles parecia durar uma eternidade, interrompido apenas pelo vento suave que soprava no mirante. Finalmente, ele encontrou coragem para falar. Ana, eu preciso te contar algo que pode mudar tudo entre nós. Quando nos conhecemos, não foi por acaso, foi por uma aposta. O rosto de Ana empalideceu, sua expressão transbordando incredulidade. Uma aposta? Ela repetiu com a voz tremendo. Lucas tentou segurar sua mão, mas ela recuou, dando um passo para trás. Você está dizendo que tudo isso foi um jogo para você? No começo, sim, Lucas admitiu, sentindo-se pequeno sob o peso de suas próprias palavras. Mas as coisas mudaram. Eu mudei. O que sinto por você é real, Ana. Eu nunca quis te machucar. Ana balançou a cabeça, lutando contra as lágrimas que ameaçavam cair. Você sabia o que eu passei. Você sabia o quanto confiança é difícil para mim, e ainda assim decidiu brincar com os meus sentimentos. Lucas se aproximou, desesperado para consertar o que havia destruído. Eu sei que errei, mas por favor, me dê uma chance de provar que o que sinto por você é verdadeiro. Você me mudou, Ana. Você me fez enxergar quem eu realmente sou. Ana olhou para ele, sua expressão um misto de dor e confusão. Ela queria acreditar nele, mas o medo e as cicatrizes do passado a impediam. Sem dizer uma palavra, ela se virou e saiu, deixando Lucas sozinho no mirante, o coração partido em 1000 pedaços. Nos dias que se seguiram, Lucas tentou entrar em contato com Ana, mas ela o evitava a todo custo. Ele sabia que precisaria fazer algo extraordinário para reconquistar sua confiança. Foi então que decidiu organizar uma exposição de arte em homenagem a ela, destacando os talentos e paixões que ele havia descoberto ao longo do tempo que passaram juntos.
Ele entrou em contato com artistas locais, conseguiu um espaço em uma galeria e dedicou-se completamente ao projeto. A noite da exposição chegou e Lucas estava nervoso. Ele enviou um convite para Ana, mas não tinha certeza se ela apareceria. Enquanto os convidados admiravam as obras, cada uma inspirada em algo que Ana havia compartilhado com ele, Lucas esperava ansiosamente. Quando finalmente a viu entrar pela porta, seu coração quase parou. Ana caminhou lentamente pela galeria, observando as pinturas e esculturas. Cada peça contava uma história, uma parte dela que Lucas havia capturado com delicadeza e admiração. Quando chegou ao centro da sala, encontrou uma pintura que a deixou sem palavras. Era um retrato dela, mas não apenas seu rosto. Era sua essência, sua força e vulnerabilidade retratadas de forma tão poderosa que ela não conseguiu conter as lágrimas. Lucas se aproximou, mantendo uma distância respeitosa. Ana, eu fiz isso porque queria que você soubesse o quanto você significa para mim. Você me ensinou o que é amor verdadeiro, e eu sinto muito por ter mentido. Eu entendo se você nunca mais quiser me ver, mas precisava fazer isso por você. Ana o encarou, sua expressão suavizando aos poucos. Lucas, você errou. Você me magoou de uma forma que eu não achava possível, mas também vejo que você está tentando, e isso significa algo. Eles conversaram por horas naquela noite, colocando tudo para fora. Ana ainda estava cautelosa, mas decidiu dar uma chance para Lucas provar que havia mudado, e ele não desperdiçou essa oportunidade. Com o tempo, ele mostrou que suas intenções eram genuínas, e Ana, aos poucos, permitiu-se confiar nele novamente. Lucas não se limitou apenas a provar seu amor através de palavras. Ele se envolveu em atividades que demonstravam seu comprometimento com a relação. Começou a participar de projetos que Ana valorizava, como apoiar organizações de acolhimento para pessoas com histórias traumáticas semelhantes à dela. Esses gestos não apenas reafirmaram sua transformação, mas também ajudaram Ana a se reconectar com suas próprias paixões e sonhos. Uma das maiores provas de amor veio quando Lucas convidou Ana para uma viagem surpresa. Ele a levou a um lugar que ela sempre mencionava nos momentos em que falava de seus sonhos de escapar e recomeçar. A pequena vila costeira, com suas praias serenas e noites estreladas, se tornou o cenário perfeito para que ambos refletissem sobre o passado e visualizassem um futuro juntos. Durante essa viagem, Lucas escreveu uma carta para Ana, detalhando cada momento significativo que viveram e reafirmando seu desejo de construir algo duradouro. Meses depois, Lucas e Ana caminharam juntos pelo mesmo mirante onde tudo havia quase desmoronado. Desta vez, não havia segredos entre eles, apenas amor e compreensão. Lucas segurou a mão dela e disse: Eu nunca vou esquecer o que você me ensinou, Ana. Você me mostrou que o amor é mais do que palavras ou promessas. É sobre ações, sobre estar lá, mesmo quando é difícil. Ana sorriu, sentindo-se finalmente em paz. E você me mostrou que nem todo mundo é igual, que algumas pessoas realmente podem mudar. Enquanto o sol se punha no horizonte, eles souberam que, apesar de todas as dificuldades, haviam encontrado algo especial, algo que valia a pena lutar. E juntos decidiram escrever um novo capítulo, um em que o amor não era apenas um jogo, mas uma escolha sincera e poderosa.